Esse vídeo não é o vídeo passado que eu começava todo alegrezinho, com a piadinha, com a coisa do tipo, com a câmera do lado de cá, com a iluminação melhor, aquela coisa bonitinha, não. O vídeo de agora é uma coisa sombria, por isso que o cenário tá diferente, por isso que a iluminação tá diferente, por isso que eu tô mostrando aquilo ali. E depois no final do vídeo você vai até entender por que você tem que ter um desse na sua casa, tá? Então, tá, voltando pro próximo vídeo. No vídeo passado eu contei um pouco da minha história e de como eu saí de um estado totalmente alienado e esquerdista e etc. E fui acordar para o lado político e começar uma jornada numa direita. E comecei a questionar algumas coisinhas e mudar meus padrões de pensamento. Ok? Mas isso é no outro vídeo. Agora nós vamos falar sobre a minha fase. Bom, 2018 foi onde eu parei o último vídeo. Eu comecei a estudar sobre investimentos e a estudar sobre economia, tá certo? Então, a primeira coisa que eu percebi foi, ao ler o livro Pai Rico e Pai Pobre, se eu não me engano foi esse livro que me contou isso, eu entendi que existe uma mentira muito forte que é contada para todos nós desde muito pequena, que é: dinheiro não dá em árvore. Quem diz isso a você, diz para você não comprar árvore e não viver das maçãs que ela produz. Porque se você tiver árvore, você vende a maçã e você tem dinheiro. Então, dinheiro dá em árvore, sim. Agora, por que eles querem isso? Eles querem isso justamente para você não crescer, não se tornar forte, não ter poder. Entendeu? E você seguir o caminho normal de todo mundo, que é ir para a escola, fazer o que eles mandam, passar na faculdade e, se Deus quiser, passar no concurso público ou entrar no emprego. E pagar imposto adoidado sem nenhuma perspectiva de crescimento e sem ter tempo para questionar nada no futuro. Mas essa é a verdade mais leve desse vídeo inteiro, então vamos continuar para você entender mais. Segunda mentira é que o Estado ajuda as pessoas, porque o Estado é a forma das pessoas se repararem, pessoas pobres terem oportunidade, isso e aquilo. Isso é mentira, cara, isso é mentira. O Estado, ele rouba o seu dinheiro. Ele rouba completamente. Ele, por quê? Porque ele só lhe dá sobra para você viver. Então você gasta só para sobreviver. E o que sobra, ele rouba. Ele pega para si. E o que ele faz? Você acha que quem vai gerir melhor o seu dinheiro? Você ou o Estado? E, curiosamente, quem elabora a educação no Brasil é o Estado. Então, o Estado, ele lhe faz continuar incapaz de gerir o seu dinheiro. Porque aí você não vai poder organizar ele para o seu desenvolvimento próprio, o seu bem-estar e o desenvolvimento de outras pessoas que você ama. E quem sabe, se assim for a sua religião, ajudar o que a maioria das pessoas pensa pura e instintivamente. Só gente ruim, não é assim? Pensa em, pô, tendo oportunidade, eu vou ajudar uma pessoa que não tem condições para que ela saia da situação ruim dela. Então, o Estado ele vai tirar o máximo possível de oportunidade para você pensar e você desenvolver um próprio poder, uma própria riqueza para ajudar o seu próximo. Ele quer destruir isso. Por quê? Porque ele tem o monopólio dessa ajuda. E nessa época, quando você pensa de acordo com a escola te ensina, sabe aquela redação do Enem que diz que o Estado tem que intervir para resolver problemas X e Y, com ação X e Y? Então, o Estado não vai resolver isso. E eu comecei a perceber isso. Como foi que eu comecei a perceber isso? Com os livros. Eu comecei a estudar sobre esse setor financeiro, sobre investimentos, aquela coisinha bem básica, sabe? Arca, que é você pegar e investir em fundos imobiliários, investir em ações brasileiras, investir nisso daí. Por quê? Porque na minha cabeça eu já estava descobrindo que o empresário não é o vilão, entendeu? O empresário não é o vilão. O simples fato do cara empreender não é o vilão, porque ele não quer explorar o trabalhador. Ele quer que o trabalhador seja qualificado e coloque dinheiro, gere valor na sua empresa. E aí ele vai gerar mais valor ainda.
Quem prende o trabalhador de pegar esse dinheiro que ele ganhou do salário dele e reinvestir para até abrir uma empresa própria no futuro é o Estado, que pega toda a sobra que ele usaria para fazer isso, para juntar esse dinheiro. Ok? Para contribuir com isso, eu descobri um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Por que que surgiu esse livro na minha mão? Porque eu estava começando a pesquisar as universidades de fora e eu estava com um projeto de ir para outra faculdade no exterior. Talvez entrar no Ivy League, que inclui até Harvard e outras faculdades desse nível. Mas aí minha mãe pegou e comprou esse livro achando que seria interessante para mim. E esse livro ele trata sobre o quê? Basicamente ele vai dizer que a empresa que tem melhor performance é uma empresa que tem os funcionários felizes. E para você performar melhor, para você ter uma vida mais produtiva, você tem que ser feliz. E para você ser feliz, ele vai dar vários métodos, como meditação, como pensamento positivo. Sabe aquela coisa de você... Esse copo não é o copo ideal, mas daqueles copos de você estar na metade aqui e você enxergar um copo meio cheio, ao invés de meio vazio. Então, e aí ele vai pregar isso daí, entendeu? Ele vai pregar isso e daí é o que prega o livro. Então, o que eu pensei é, bom, então dessa forma, se o mercado for livre, não tiver muitos impostos, tudo mais, se controle ali o cara de reinvestir, de buscar conhecimento, de desenvolver e tal, o empresário que vai dar certo é o empresário que vai tornar o seu empregado feliz. Então, poxa, na real seria muito melhor se as empresas, né, pudessem fazer o trabalho delas. E é assim que eu entendia, e eu não penso tão diferente disso daí hoje em dia não, tá? Só que ainda era uma visão muito inocente, uma visão muito imatura e muito incompleta da realidade. Mas a partir disso daí eu entendi que o sistema educacional ensina não é a melhor coisa, não é o melhor ensinamento. E eu comecei a pesquisar outras coisas, porque pela coisa da escola, investimento é coisa nada a ver, irrelevante. E empresário é gente que está acabando com a sociedade, gerando desigualdade, que gera todos os problemas. Sendo que desigualdade é só a diferença. Outro vídeo eu posso explicar mais sobre isso, mas vamos continuar com a minha história. Então, a partir disso daí, a partir de outros livros, eu comecei em 2019 aí já, a vender, a fazer uma graninha. Eu comprava trufas com um amigo meu me indicou e eu revendia essas trufas de afiliado. Eu cheguei a vender tantas trufas que eu fazia mais ou menos uns R$600 por mês naquela época, o que hoje seria algo em torno de R$1.100. Então, na verdade, fazendo as contas aqui, seria algo em torno de 1.300, tá? Por causa da inflação real. E é isso daí que eu fazia ao mês. E como isso contribuiu para o meu desenvolvimento? Eu utilizei técnicas de livros para desenvolver isso daí. Aquele livro O Poder do Hábito, que tá inclusive aqui, deixa eu pegar, 2 segundos. Ele me ensinou que se eu habituasse as pessoas a fazer o mesmo gesto, no mesmo lugar, na mesma hora, com o mesmo padrão de gatilho e retorno, eu poderia habituar uma galera a comprar as trufas. E foi isso que eu fiz. E muita gente comprava. Muita gente comprava, tipo, direto. Ele mostrou esse exemplo daí no próprio McDonald's. Se você for parar pra pensar, todo McDonald's é extremamente padronizado e parecido. Então, a ponto de que quando você vê um na rua, você recebe o gatilho na sua mente e você já pega o hábito, a ação de entrar no drive-thru, que é o que é motivado pelo gatilho, e recebe a recompensa de comer o hambúrguer. Então é assim que funciona. E eu trabalhei de forma parecida para vender bastante trufas. Você estava no mesmo lugar, fazia a mesma coisa e todo dia a mesma coisa para todo mundo, para gerar o mesmo gatilho, mesma ação e a mesma recompensa. Isso daí foi uma técnica. E eu aprendi que se eu lesse livros, eu poderia aplicar o conhecimento para minha vida e melhorar vários aspectos dela. O que acontece? Eu começo a buscar conhecimento em livros e livros e livros, e isso me faz a gostar de adquirir conhecimento, não de ler. Tanto que eu nunca fui um cara de ler romance. Se você for olhar essa prateleira daqui, ó, com atenção, ó, você não vai ver, eu vou levar vocês lá por um tempinho e vou jogar a luz, tá? Você não vai ver nenhum livro de romance. Todos os que eu tenho, eu não comprei um, ó.
Eu não comprei um livro de romance com meu dinheiro, nada. Eu ganhei alguns, mas eu só ganhei. O que acontece? O que acontece é que eu entrei para a próxima fase que a gente vai começar agora. Eu entrei para mainstream. Chegou a pandemia e 2 eram os padrões de comportamento. Aprender as coisas fora da escola é melhor. E o inglês, o YouTube gringo, pô, muito melhor. Por quê? Primeiro, eu me entupi de best-seller, então eu li muito best-seller. Cara, eu peguei muito conhecimento dos caras que indicavam os best-sellers. Então, estudei muito sobre investimento, estudei muito sobre empreendedorismo, aprendi a falar inglês. Através de aprender a falar inglês, no processo de aprender a falar inglês, que eu vou falar outro vídeo sobre isso, como você aprender a falar inglês e tal, da forma que eu aprendi, eu peguei conteúdo no YouTube para treinar e eu tive resultados muito melhores treinando sozinho, pelo que eu estava aprendendo no YouTube gringo e no próprio YouTube também brasileiro na época. Tive resultados muito melhores do que os 2 anos que eu tinha tido de treino. Então eu fiz o quê? Eu investi 100% nisso. Só que eu estava ainda na primeira camada da internet. E a primeira camada da internet é a camada dos beautiful people, é a camada da mainstream. É a camada da galera que manda, sacou? E antes, naquela época, o meu conceito era que, cara, todo mundo tá querendo crescer, todo mundo tá querendo evoluir, todos os seres humanos, e eles só não estão acertando, eles estão errando, porque eles são burros. É assim que eu pensava na época. Com esse novo processo, eu vou entender que não é que a galera tá querendo melhorar, não é que o ser humano tá buscando melhorar, e nem o melhor para todos. O ser humano está buscando controle e poder. Eu cheguei a sair da escola que eu estava estudando e fui para outra escola com o intuito de ter mais liberdade, de ter tempo de estudar as coisas por fora, já que na pandemia, como eu não precisava assistir, mostrar que estava assistindo todas as aulas mesmo, eu só deixava a aba aberta, eu podia estar estudando outras coisas, então eu me entupi de estudar outras coisas. E isso foi muito bom para o meu desenvolvimento, não me arrependo em nada de ter feito isso. Só que chegou num best-seller que todo mundo recomenda hoje em dia, que realmente é um livro bem revelador em vários aspectos. É o livro Mais Esperto que o Diabo. Pô, Renato, mas eu vi esse livro já, muita gente falando muito bem dele. Por que você disse que ele é um livro ruim? Ele não é um livro ruim, simplesmente ruim. Ele só é um livro satânico. E qual é o problema disso? Quando você acha que você é mais esperto que o diabo, você se acha, como diz no livro, que você é melhor que 98% das pessoas ao seu redor. E isso lhe faz buscar ser sempre melhor que os 98%. Os 98% sobram 2%. Desses 2%, você quer ser melhor do que os 98% deles e ser os 2% entre os 2%, sacou? E você vira uma máquina de pegar conhecimento e tal. Por um lado, isso é bom, por um lado, isso é ruim. E aí você vai ver isso daí no final do vídeo, até agora. Como eu virei uma máquina de dinheiro e atrás de mulher, porque eu tava ali, né, na época da puberdade e tal, e de conhecimento, eu cheguei num ponto de conhecer novos conhecimentos. Então, tipo assim, vendo gente de cá, gente de lá, entrando em questionamentos, o MBL, aí o MBL na época lá tava indo contra o Bolsonaro e tal, aí eu, como assim, tá, porque ele é corrupto, mas aí eu comecei a mergulhar mais em economias, até que eu conheci um cara chamado Ryan Santos, que junto com o Kanye West mudaram minha perspectiva. Eu descobri que tudo o que eu pensava sobre investimentos era golpe de branco. O que acontece? Se você investe em fundos imobiliários, o seu dinheiro não vai render o suficiente para passar da inflação, nem para você enriquecer. Você pode até enriquecer. Lembrando que eu estou com a cabeça da época, tá? O que eu aprendi é naquela hora, tá? Você pode até enriquecer, realmente você pode enriquecer. Só que só quando você tiver 80 anos. E daqui para lá, meu amigo, você gastou sua vida pagando imposto, fazendo o que eles querem e sendo preso na máquina. Então a única forma real de você enriquecer não é pelos investimentos, não é quando você ficar velho.
porque você vai ter perdido a maior riqueza, que é a sua juventude. E não é isso que você tem que sacrificar. Então, a única forma de enriquecer é empreendendo. E outra coisa que eles abordavam é, o Kanye West, ele fala numa frase muito interessante que a vida é uma peça de teatro. E que, cara, quando uma pessoa... eu vou tentar fazer uma tradução do inglês. Quando uma criança sobe numa mesa e começa a gritar, ele fala, teach her how to act. É o que as pessoas dizem. Teach her how to act significa, te traduzir literalmente, ensine ela a atuar. Como atuar. Então, atuar nessa peça da sociedade, com esses conceitos, com essas coisas. A partir daí, eu parei de ligar para a opinião das outras pessoas completamente. Então, cara, eu realmente continuo sem ligar. Não ligo. Só que na época eu não ligava pra de ninguém, velho. E quando você não liga pra de ninguém é porque você tá baseado completamente na sua arrogância. E a sua arrogância vai lhe levar à ruína. Um amigo meu até me perguntou sobre o livro O Ego é o Seu Inimigo. Eu nunca li, mas essa afirmação eu concordo. Concordo plenamente, concordo profundamente. E aí, bora lá. Então, eu comecei a entrar em outras ondas e tal, ver uns documentários, cair no papo de muita gente. E bom, no final das contas, eu assisti um documentário da Netflix que, cara, foi por muito pouco que eu não fiquei vegano, velho. Eu cheguei a tentar ser vegano, mas eu caí. Por quê? Porque eu tava inserido nos best-sellers, no que todo mundo consome. E na mainstream. Tudo bem que que a galera lê, consome, mas, tipo, ainda assim é mainstream. É o que a galera que vê documentário consome. Mas o documentário da mainstream é uma merda também. Porque, veja bem, se você controla os intelectuais do mundo, só eles vão influenciar o resto. Então, se você foca suas energias em controlar os intelectuais vão passar isso pro povo. Então é só uma forma mais rápida. Porque quando você vai votar, você pergunta àquele cara que você considera inteligente. Você não vai lá e ler, porque você não tem tempo para fazer isso, você está trabalhando. Você está pagando imposto. É aquela ideia do início do vídeo, entendeu? Só que o problema disso é que eu caí naquela ideia da mainstream que separa as pessoas, que diz, não, você é de cá, você é de lá, seu contexto social é esse, seu contexto social é aquele, você não tem lugar de fala, você é perseguido, você é minoria aqui, você é minoria aqui. Isso daí é apenas para divisão, cara. E outra coisa, uma coisa que eu aprendi nessa peça de teatro é que as coisas que você consome é Circus Maximus, brother. É pão e circo. Então é o seguinte, as pessoas vão me odiar por falar isso pra caramba, tá? Mas Libertadores é casa de aposta. Quem manda é casa de aposta. Então vai ser o melhor pra casa de aposta e para o entretenimento. NBA, eu descobri isso daí ano passado. NBA, que é o basquete lá e tal, que você joga, que eu gosto pra caramba, é o que o dono lá da NBA vai determinar. Então você vai ver árbitros que vão cobrar faltas injustas, muito para um time, pouco para outros, dando a diferença aí de 20 arremessos livres, 20 pontos de diferença entre uma equipe e outra, ganha o jogo, cara. Então se ele faz isso daí, cobra 20 faltas melhores pra cá e outras ruins pra cá, ele dá uma vantagem absurda. Se for 15, se for 10, já muda o jogo completamente, mas chega a pontos de ser 20. E quando é 10, as pessoas não notam, né? Mas enfim, tudo isso daí é controlado e é tudo uma peça de teatro para manter as pessoas no poder e as pessoas que não estão no poder fora dele. Tudo nesse papel aqui, tá? Eu anotei tudo aqui. E aí o que acontece, cara? Eu nem vou falar tanto de mercado financeiro agora, porque isso é tão complexo que vai ser coisa para outro vídeo. Mas, basicamente, isso me levou para uma crise existencial. Eu coringuei, cara. Nesse escritório aqui, ele já mudou muito, tá? Esse escritório mudou muito ao longo do tempo, ao longo desses anos, ao longo do que eu tô contando essa história. Mas eu cheguei a me ficar assim, no chão, deitado de lado, apagar todas as luzes e parar de sentir a minha existência. De tanto estresse, de tanta coisa que estava aparecendo na minha cabeça. Eu cheguei a uma conclusão. Eu não ia achar ninguém com a mesma concepção. Esse era o meu nível de arrogância. Eu não ia achar nenhuma outra pessoa com as conclusões que eu estava chegando. Antes disso, só um adendo. Eu estava chegando no conceito de public choice.
Só que eu achava que era pra mim mesmo. Eu mesmo tava descobrindo da minha cabeça. Isso é o que a arrogância faz com você, tá? Se você acha que você pensou em uma ideia completamente original e você teve uma ideia aí, meu Deus, eureka, não. Você não vai ganhar um Nobel por isso. Eu cheguei a achar que eu ia ganhar um Nobel por isso, mas o que é Public Choice? Eu cheguei à conclusão de que quem tem poder é quem tem dinheiro. Então, como é que você vota de verdade? Quando você compra de uma empresa, quando você investe em alguma coisa. Então, tipo assim, se eu quero que o McDonald's cresça, eu vou comprar dele, porque eu vou dar dinheiro para ele, ele vai crescer. E eu vou consumir. E eu vou consumir por quê? Porque eu acho que o produto dele é bom, então eu quero que ele cresça. Se eu faço a mesma coisa com a academia, eu quero que a academia cresça, porque o produto dela é bom, então ela tem que crescer. E isso daí vai para várias outras coisas, a gasolina, a todas as outras coisas. E se você controla a public choice, a escolha do público, você controla quem tem poder. Então toda a mídia, toda essa mainstream foca em controlar o public choice, a escolha do público no que comprar, no que vender. Controlando isso, ela controla o mundo. Não é por voto, não é por voto. É os seus pés, é o seu dinheiro que escolhe o mundo. Entendeu? A partir disso daí eu fiquei surtado, eu coringuei, eu pirei completamente, eu quase tive uma depressão, cara. Eu cheguei por aqui de ter uma depressão. Foi pesado, foi pesado. E fora de um relacionamento que eu já estava há algum tempo, depois eu saí desse relacionamento num susto que eu tomei. Num susto que eu tomei. Entendeu? Que eu não comento aqui, isso daí me fez refletir várias coisas na minha vida. E cara, eu acabei decidindo que a melhor forma de viver era viver sozinho e só transar pra caramba. Ó, eu vou falar exatamente o que tá escrito aqui. Quais eram as 3 métricas que eu tinha da minha vida na época? Vai ser meio pesado. Quanto dinheiro eu tenho? Quantas bucetas eu vou fazer gozar? E quantos lugares eu vou viajar? Já tá tudo perdido mesmo? A vida é assim. Vou achar alguém pra mim? Então eu coringuei. Na minha cabeça eu estava só. Só que aí, meus amigos, eu fiz uma oração. Porque lembra daquela história que eu contei no outro vídeo? Então, eu ainda tinha algum temor a Deus. Não tinha me afastado 100%, só 98%. E qual foi a oração que eu fiz? Vou achar alguém pra mim? Se sim, eu vou amar de verdade e deixar essas coisas pra lá. Mas não vai ter ninguém. Eu sei disso. Então, Deus, se não for pra viver essa vida assim, pegando mulher pra caramba, se você realmente existe, me mostra uma pessoa que vai realmente bater com todos os aspectos da minha vida. E a pessoa surgiu. E eu voltei a ter alguma esperança em me refazer, porque eu já estava completamente destruído e desistido da vida, cara. Então, esse foi o nível pesado que eu me envolvi, ok? E por isso que o ego é realmente o seu inimigo. Então Deus, ele meio que deu uma de Jó pra cima de mim. O que foi que Deus mostrou pra Jó? Ele parou Jó, na arrogância que ele estava, no questionamento que ele estava de Deus, e ele disse assim: Jó, veja o universo, olha as coisas, olha as estrelas, você consegue explicar isso? Você tem como provar isso? Não tem, você não é nada. Sabe esse conhecimento todo que você buscou? Você não vale de nada, você está perdido aí por causa disso. Eu sou Deus e você é nada, você é pó da terra. Foi isso que aconteceu comigo. Por isso que isso me pegou, porque eu cheguei a fazer um canal nesse YouTube e eu cheguei a fazer um negócio. O meu negócio ia ser baseado nessas ideias que eu falei. Quanto dinheiro eu tenho, quantas mulheres eu vou fazer gozar e quantos lugares eu vou morar, visitar, conhecer. Era isso que eu queria vender. E realmente, isso daí ia me dar muito dinheiro. Isso ia me dar muito mais dinheiro do que eu tô fazendo agora. Só que agora eu tenho uma missão. Agora eu não tô só querendo curtir a vida enquanto eu morro. Não. Agora eu tenho que passar essa mensagem. Essa boa nova. E a partir daí, minha vida mudou. E eu aprendi muito mais. O conhecimento foi pra outro nível, cara. E eu tô feliz e eu tô liberto, cara, de várias formas. Então, isso daí vai ficar pro próximo vídeo. Deixa o like aí, compartilha pra alguém. É pesado, mas é um conhecimento bom, válido. Digere isso daí, fica aí um dia digerindo.
Amanhã eu não vou postar, tá certo? Amanhã eu não vou postar, vou deixar você digerir isso daí, assista com calma, tá certo? E no outro dia eu vou postar o que aconteceu comigo de fato, ok? Tchau, tchau. Ah, e pra finalizar mesmo, deixa aí nos comentários, usar cropped é estilo?